Fala galera, bem-vindos a mais um aulão. E hoje vamos falar sobre pensar em inglês. É possível? Existem pessoas que pensam em inglês de verdade? Onde vivem? Como se alimentam? Hoje, no Globo Repórter. Zoeira. Vamos falar sério então. Gente, o aulão de hoje é um aulão mais estratégico, tá bom? Não é aquele aulão teórico que vai te mostrar, ou técnico, né? Que vai te mostrar como executar uma estrutura em inglês, como falar tal coisa, né? Um can, um should, um would, um present perfect, have, do, did. Hoje não vai ser assim. O aulão de hoje é sobre algo que vai te mostrar como estudar melhor e esclarecer algumas questões. Tá bom? Ela também é uma aula muito importante, assim como a aula técnica. Então, como sempre, pega lápis e caneta, um documento no Word, como você preferir. Vamos ficar os próximos minutos aí juntos. Esse é um vídeo mais completo. A ideia é que você foque, desliga o celular, pede, né, avisa o pessoal da família aí para te dar um tempinho. Vamos junto comigo nessa aula quase que ao vivo, né, e quase que interativo. E tem muita coisa legal pra gente aprender. Fica até o final, que no final eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, tá bom? E tem muita coisa legal para compartilhar. Pensar em inglês. Pensar em inglês é possível? A resposta direta e reta é sim. Não só é possível, é o caminho natural. Quem ainda não pensa em inglês, quem está iniciando, né, muito provavelmente segue algum método ou segue uma linha de raciocínio em que você vai traduzindo, certo? Você é assim? Deixa aqui no comentário se for. Como que é esse processo ainda? Por exemplo, eu vou montando frase a frase. Eu estou lá pensando, né? Tenho que estudar mais. Eu tenho. I need to study more. É uma coisa um pouquinho mais lenta, né? É normal? É normal. Essa foi uma pergunta que teve na última live de quinta-feira. Foi muito legal. A gente interagiu bastante. E surgiu este tema, né? Que é tão interessante, tem muita coisa boa para ser falada. É normal nesse começo você fazer essa troca. Falar, Diogo, eu sinto que assim na minha cabeça é bloquinho a bloquinho. É assim mesmo? Eu vou pensando em português e troco para o inglês. Gente, é normal, mas você tem que entender que isso tem que acabar cedo ou tarde, tá bom? É o que a gente chama de imersão, né? Imagina que tem uma piscina de inglês, tá bom? Quando você coloca o pezinho nessa piscina, você começa a aprender inglês. Quanto mais você afunda, mais inglês você aprende. Algumas pessoas colocam só o pezinho uma vez por semana. Outras colocam os 2 pés. Outras entram até a cintura. E algumas pessoas conseguem, né, se rodear de inglês, cercar seu dia a dia de inglês e fazem, né, até a cabeça. Elas pulam na piscina completamente. Essa imersão é você colocar tudo ao seu redor em inglês, tá bom? Então, quanto mais você conseguir fazer isso, melhor para você. É fácil? Não é fácil. A gente precisa de ajuda, precisa de incentivo, não é a realidade de todo mundo. Mas então, tenta analisar seu dia a dia e tenta ver como você consegue fazer isso. Pode ser mudando seu celular para inglês, ouvindo alguma banda em inglês, trocando a legenda, assistindo um episódio de Netflix sem legenda, só em inglês, comprando um livro que tem inglês e português, dedicando um tempo do seu dia, né, o máximo possível para se rodear de inglês, tá bom? Uma dica muito legal é quando você pega post-its, né, aquele bilhetinho que cola, e você vai escrevendo o nome das coisas pela casa. E você vai também tendo vários caderninhos, né, para cada momento do dia, ou um caderninho só, maior, com as suas frases. É importante que você gere imagina que é essa piscina, tá bom? Quanto mais você conseguir entrar, melhor. Mais você vai conseguir acelerar esse processo de pensar em inglês. Combinado? Então, isso é um processo evolutivo. O que significa? Processo evolutivo significa que pouco a pouco, gradativamente, você vai sim pensar em inglês. Vou te dar um exemplo. Você sabe falar a frase eu jogo futebol? A maioria das pessoas sabe essa frase. Acho porque é o Brasil, o futebol é famoso, é uma frase famosa de livros e tudo mais. Provavelmente, quando eu falei eu jogo futebol, na sua cabeça veio I play soccer. Você não pensou muito para falar, já estava ali. Essa é uma frase que você já se acostumou com ela. Ela já está muito tranquila, você já fixou. Então você fala, se eu te pego rápido assim e falo assim, fala tal frase para mim, eu jogo futebol. Você fala na hora, I play soccer. Isso já está automático, tá bom? Então, a partir do momento que você faz isso com uma frase, você vai mudando para outras.
você vai para You Play Soccer. Se você assistiu o aulão de transformar sua mente em uma máquina de frases, né? Vai saber do que eu tô falando. Se não assistiu, assiste lá. Essa aula complementa essa daqui. Você vai aumentando suas frases, né? Ao invés de play, você vai colocar outro verbo. Então, vou trocar o you, vou trocar o soccer, né? They need to study, or they need to speak English at work. Então, eles precisam falar inglês no trabalho. Eu vou montando essas frases de um jeito que faz sentido para mim. E pouco a pouco eu vou percebendo que eu não tenho mais que pensar em português. Eu não tenho que traduzir. Principalmente, né, se você estiver nessa piscininha, na imersão, e se a sua aula for o mais inglês possível, até 100% inglês, que é o ideal, você vai se adaptando a isso. Você vai realmente entender sem precisar traduzir. Se eu escrever essa frase, I play soccer, se eu falar, né, I play soccer, you play soccer, você não precisa dizer em voz alta ou na sua mente, eu jogo futebol. Você já sabe o que significa. Seu cérebro já gravou isso. Então você não tem que traduzir para o português, tá bom? Então uma frase, 2, 10, 100, 1000, 5000, 10.000. Chega um momento em que você tem boa parte do idioma sem precisar pensar em português. E você já sabe os atalhos, você já sabe as estruturas para pensar somente em inglês. Tá bom? Então é realmente assim. A ideia é que você não fique traduzindo. A ideia é que quanto antes você conseguir fazer isso, melhor. Beleza? Lembrando, então, é um processo evolutivo. É um processo evolutivo. O que isso significa? Pouco a pouco eu tenho que ir buscando esse caminho. Não é fácil, não é instantâneo. O Diogo falou na aula que eu tenho que pensar em inglês. Vou começar agora. Pense em inglês, pense em inglês. Não é assim, né, gente? É normal pensar em português. Não fique bravo, não fique frustrado se você pensa em português. Mas pouco a pouco é interessante que você comece a migrar, que você comece a, se desvencilhar deste pensamento. Vamos falar um pouquinho então como fazer isso. Então como que eu vou fazer para aprender um novo idioma, para conseguir pensar em inglês, que é o nosso objetivo, né? Se comunicar, ter fluência na escola, no trabalho, em viagem, ter essa independência, né? Todos nós queremos aprender inglês porque é língua universal. Quando você sabe inglês, o mundo é seu quintal, né? Você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, se comunicar, conseguir as coisas. E tem outra, né? Uma outra questão muito interessante de saber inglês é que você vai na informação direto da fonte. Por ser um idioma universal, tudo que você precisa tem em inglês. E às vezes não teve alguém que traduziu isso para o português, né? Então você tem acesso a muito mais informação. Sim, se você estiver na faculdade ou na escola ou gostar de algum tema específico, se você for estudar, né, aquele tema, você joga no Google, procura em livros e tudo mais. Para cada livro que tem em português, para cada artigo, para cada tópico, você tem 5 em inglês. Porque nem todo mundo, né, não são todos esses livros que foram traduzidos. E você não só isso, você vai ter muitas vezes o material no formato original. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é que eu sempre curti assistir Senhor dos Anéis, The Lord of the Rings. E, assim, a experiência de assistir ele no idioma original é completamente diferente de assistir com a legenda. Porque a língua, né, a gente consegue traduzir de uma para outra, mas nunca é a mesma coisa. Existem conceitos diferentes, existe uma sensação, é como se fosse uma coisa viva. Então, aprender inglês é algo que nos liberta. Fechou? Sem mais delongas, vamos ver então como é que eu faço isso? Imagina que você se depara com uma frase, você está naquele ambiente inteiro em inglês, uma aula, um vídeo, o que for. Mais uma vez, hoje essa é uma aula em português para atingir todo mundo, para conseguir ajudar pessoas que também são do nível de iniciantes, mas a ideia é que a sua aula, né, o seu professor, o seu curso ou o seu estudo por conta própria seja o mais inglês possível, tá bom, gente? A gente só aprende inglês falando. Tome cuidado com o professor que só fala português, com aulas que é só português. Essa imersão, essa piscina, só funciona se a gente realmente entrar na água. E entrar na água significa contato em inglês o máximo possível. Tá bom? Você tá lá então na sua aula. Vamos tentar um pouquinho? You're having a class in English with me, with your teacher, with your friends, or alone at home. You are speaking English. You're learning. You are studying. Ok?
You're talking, new words are coming. Then a new word come up. A word that you don't know. A new word. For example, let's say the word garden. Okay? Your teacher says, oh, I have a garden in my house. I have a garden in my house. And you understand this, right? Most people understand this. House, have, but you don't know this word. Some people try to say, they try to learn this word doing this. Garden. They look for the word in Portuguese and then they write the translation. Okay? For example, garden, jardim. But you can do it, but that's not very good. Você pode fazer isso, mas não é o ideal. Tá bom? Por quê? Existem outras maneiras de ensinar seu cérebro essa palavra sem precisar falar português. Lembra da história da piscina? Vou voltar nela mais 1000 vezes. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, se adapta. Se você se cercar de inglês, se você ensinar, mostrar para o seu cérebro assim, ó, é isso aqui que eu quero para agora. Tudo que eu vou absorver é em inglês, tudo que eu vou tentar reproduzir é em inglês. A gente se adapta. O seu cérebro é uma esponjinha, ele vai começar a absorver aquilo. Claro que não por osmose, né? Não por conta própria. Não é só você ficar ali parado esperando o conhecimento entrar, né? É você que tem que ir buscando esse conhecimento. Estudando, treinando, prestando atenção. Então você tem que ir com o coração. Mas, se você fizer isso, o seu cérebro se adapta. Você vai ensinar ele pouco a pouco a pensar em inglês, a falar inglês, a viver em inglês. E se isso ainda não aconteceu com você, faça esse teste. Busque investir nisso. Acontece, gente. Acontece de verdade. Quando você menos percebe, você está começando a raciocinar em inglês. Quer um exemplo? Como será que uma pessoa que é surda e muda pensa? Vamos dizer que essa pessoa nunca aprendeu a falar, tá bom? E ela nunca ouviu uma palavra. Como que ela formula pensamentos? Doido, né? A gente acha que pensar está atrelado a palavras, né? Aquelas palavras que a gente está acostumado. Mas uma pessoa que é surda-muda, que nunca falou, que nunca ouviu, né? Um deficiente auditivo, essa pessoa também pensa, ela também raciocina, óbvio. Então isso mostra que o nosso cérebro, ele não é bem o que a gente imagina que ele é. Ele não está atrelado ao português. Ele consegue se adaptar e pensar de várias maneiras diferentes. Por isso que você tem que ensinar ele a lidar com o inglês, sem ficar voltando para o português, tá bom? Então, tem várias técnicas. Uma das melhores chama Rapid Fire. Vou colocar aqui. Rapid Fire. Que é como se fosse uma metralhadora de informações para você fazer associações no seu cérebro. É muito interessante. Mas trazendo isso mais pro dia a dia, como que a gente pode aprender essa nova palavra, né? A nova palavra é garden, ok? I'm gonna look it up on Google, okay? Then let's try translate.google.com. No, I'm not gonna translate it, okay? I'm just gonna type garden here and use images. And then, garden, flower, backyard, landscape. You see, I can understand what a garden is according to the images. I am telling my brain, garden, garden, garden. I don't need to say jardim. I look at this, I understand. Eu olho isso, eu entendo. Isto aqui, eu estou dizendo para o meu cérebro, isso é jardim. É como se fosse um bebezinho aprendendo, né? Você não fala para o bebê uma regra gramatical, ele simplesmente vai fazendo associações, tá bom? Você fala 10 vezes, você memoriza, faz cartãozinho. E isso faz com que você aprenda um novo idioma sem falar português, tá bom? Este é o primeiro jeito, né? Com desenhos, com associações. O segundo, eu posso realmente desenhar. Eu vou lá e desenho. I can draw. Garden, eu vou fazer tipo uma florzinha. A pedido de fãs aí, vou desenhar novamente. Eu sou um grande desenhista, pessoal. Para eu não confundir com flower, né? Vou fazer várias. Não sei. Nossa, aqui... Vocês notaram, né? Desenhar não é meu forte, então eu vou tentar outra coisa. Eu vou pensar assim, minha tia, a minha tia Maria, tem um jardim na casa dela, tá bom? Então eu vou anotar isso agora.
What is a garden? A garden is that thing that my aunt Maria has at her house. Okay, so Aunt Maria has a garden. Okay, in her house. Beleza? Ou eu vou pensar na minha cidade, vamos dizer assim, tem um jardim que se chama Jardim Paraíso. Eu vou anotar. Garden, ok? Paraíso, ou Paraíso Garden. Por ser um nome aqui, é uma questão que vai variar, tá bom? Mas esse não é o ponto. O ponto é que eu consigo ir ensinando o meu cérebro atalhos para conseguir aprender inglês, tá bom? Deixa eu tirar daqui então, vamos voltar. Eu vou ensinando várias maneiras de parar de pensar no português. Quanto mais eu fizer isso, melhor. Eu vou ficar dentro da piscina. Tudo bem se às vezes eu precisar sair, mas é interessante que eu fique dentro da piscina, tá bom? Então, nós temos uma primeira técnica que é o quê? Eu desenhar, eu buscar imagens, eu buscar essa associação visual, que é muito boa. Um segundo recurso é eu começar a usar a minha vida. Né? Se eu estou pensando assim, uma nova palavra, handsome. O que será que é handsome? Handsome, eu entendo pelo contexto, pela minha conversa, pela minha pesquisa, que handsome é bonito, é um adjetivo para um homem. Eu vou pensar, né, no meu namorado, o homem que eu acho bonito, um famoso bonito, e vou usar essa palavra. Tá bom? O mesmo vale para beautiful, né? Beautiful geralmente é usado para mulheres, bonita, linda. E aí, então, eu vou pensar na minha namorada, na alguma atriz famosa, em alguém que eu acho bonita. E eu vou colocar um exemplo, tá bom? Então, faça associações. No seu caderninho, quando surgir a palavra handsome, não anota, né, bonito, bonitão, lindo. Coloca algum exemplo. Desenha, fala alguém que você acha bonito. Eu acho o Brad Pitt bonito. Então, vou deixar aí. Handsome, Brad Pitt. Beautiful. Eu vou colocar Margot Robbie. Eu acho ela bonita. Então, Margot Robbie, beautiful. Posso usar uma explicação também. Tá bom? Então, vamos para um terceiro exemplo. Um terceiro recurso, né? Além de usar exemplos do meu dia a dia, além de usar desenhos e imagens, eu posso usar explicações, tá bom? Handsome is an adjective used for men who are attractive. Essa é um pouquinho mais difícil, né? Requer um pouquinho mais de construção. Então, eu estou explicando usando o inglês. Não consigo fazer isso. Nossa, Diogo, muito difícil essa daqui, não gostei. Gente, não precisa inventar. O que você pode fazer? Você pode pedir ajuda para o dicionário. Então, vou lá no Oxford, no Cambridge, ou até mesmo no Google, tá bom? Vou digitar handsome. Handsome, vou até aproveitar para ouvir aqui, né, a pronúncia. Handsome. Handsome, ok? Vou treinar um pouquinho. Handsome. Legal. Eu vou lá e vejo a definição. Attractive, good looking, with large, strong features, tá bom? Beautiful to look at. Ou seja, consegui várias definições, tá bom? Vamos ver a de garden? Vamos dar uma olhadinha rapidinho então. Garden is a piece of land next to or around your house, where you can grow flowers, fruit, vegetables, etc. Legal. E aprendi uma coisa nova aqui, ó. Garden é uma palavra geralmente britânica. Em inglês eles vão falar yard. Legal. Aprendi mais um monte de coisa. Vou copiar então. Gostei dessa daqui. Vou copiar. Na verdade, não vou copiar não. Se eu copiar, vou fazer no automático, vou tentar digitar. Você vem aqui, né? E põe a garden e você digita tudo isso. Tá bom? Então, olha quanto recurso a gente tem. Legal, né? Quanta coisa a gente consegue fazer com isso? E mais, eu posso, além de tudo isso, usar sinônimos. Então, lembra da palavra que a gente viu agora, né? O handsome, eu posso falar que é good looking, né? Que eu tenho um visual legal. Pretty, beautiful. Às vezes não é exato, mas é similar. E aí eu vou aprendendo isso, tá bom? Vamos lá, de volta para a internet. Aquele que tudo sabe, vamos perguntar para o Google. Google, vou pensar nessa palavra aqui, né? Handsome.
Não é como, não sei se você já acompanhou nos meus vídeos, nas minhas aulas, não é legal usar essa parte aqui. É legal usar esta daqui, ó. A parte em inglês, tá bom? Então eu bato o olho aqui no Google. Tem que ser no computador, porque essa versão é muito mais legal do que a do celular, tá bom? Ele vai me mostrar a definição, ele vai me demonstrar sinônimos, ele vai me mostrar também todas as traduções, mas os sinônimos daquelas traduções, porque aí eu consigo ver se eu não estou dando pano para manga, tá bom? Ele mostra a frequência que isso é usado e muita coisa bacana. Então, handsome, temos aqui good looking, fine, nice looking, attractive, hot, cute, gorgeous. Muitas palavras que eu vou aprendendo, tá bom? Olha como é legal, como o dicionário é uma ferramenta poderosa para aprendizado, né? Aí eu vou lá e vejo uma nova palavra, tá bom? Cute ou gorgeous. Nossa, não sei o que é gorgeous. Deixa eu ver. Gorgeous, very attractive. Ok? E ó, aqui eu tenho mais sinônimos, tá bom? Magnificent, brilliant, lovely. Tudo bem? Gente, não precisa se sufocar com isso, né? Olhar e falar, meu Deus, quantas palavras! Socorro! É assim mesmo, tem muita palavra aqui. Tem muita palavra chique, muita palavra que não é tão usada. Vou ser sincero com você, tem palavras aqui que eu não conheço, tá bom? Faz parte. Igual até em português tem palavras que são muito pomposas, né? Que eu não sei usar tão bem, tá bom? Pouquinho a pouquinho a gente vai evoluindo nisso. É só para mostrar que é interessante quando você... o tanto de recurso que você tem para evitar o português, tá bom? E o quanto que você entra nesse looping, né? Você procura uma palavra no dicionário e aí aquela palavra tira outra, e vai para outra, e vai para outra. E você vai cada vez mais conseguindo entender as coisas e explicar as coisas. Isso é fabuloso. Eu acho isso é um processo sensacional. É um recurso incrível, tá bom? Então, como eu disse, essa é uma aula focada em como aprender melhor. Como, pouco a pouco, ir pensando em inglês. Vamos fazer um resuminho? Eu tenho que evitar a minha língua nativa ao máximo, ok? Avoid your mother tongue. Eu tenho que ter um processo evolutivo, respeitar que não é do dia para noite. Eu não vou acordar pensando em inglês, né? É uma evolução. É uma evolução gradativa, pouquinho a pouquinho, tá bom? Eu tenho que usar técnicas para evitar a língua nativa, para, né, ensinar meu cérebro sem usar o português. E aí nós temos imagens, desenhos, você mesmo pode desenhar, exemplos da sua vida, explicações, sinônimos e qualquer outro recurso que você consiga usar. Linha de associação e linha de raciocínio. Isso é muito legal. Por exemplo, eu não sei falar quinta-feira, né? Ou sei lá, eu vejo essa palavra aqui, Saturday. Não sei Saturday, mas eu sei Friday, porque é uma palavra famosa, né? Sextou com S de saudade, Friday. Então, eu vou fazer uma associação. Friday is the day before Saturday. E assim por diante, tá bom? Então, eu tenho que focar. Qual que é a conclusão da aula de hoje? Focar em técnicas para não precisar traduzir. Evite ao máximo traduzir e pouco a pouco você vai aprendendo a pensar em inglês. É real, it's real, tá bom? Quando você está falando inglês num nível já mais confortável, quando você pula nessa piscininha, você não pensa em português. Nada, nada, nada. Beleza? Então essa era a aula sobre pensar em inglês. Vamos ao bônus final, né? Contar um pouquinho da minha história, tá bom? Gente, não tenha medo do processo, tá? Falar, realmente, às vezes a gente tem esse trauma, né? A gente acha que é um bicho de 7 cabeças, acha que inglês não é pra gente. Fala, meu Deus, é difícil, não é pra mim. Você fala faz tempo, você... Não tem muito milagre, sempre falo isso, né? Eu aprendi inglês na raça também. Meus pais não falam inglês, eu não estudei em colégio bilíngue, eu não tive acesso a uma super, né, criação para desenvolver esse inglês. Não morei fora, só fui
para fora depois que eu já falava. Então o aprendizado foi na raça mesmo, foi dia após dia estudando, mostrando exatamente isso que eu estou mostrando aqui, tá bom? Então não é enganação, não é assim, algo, né, que parece bonito, mas não funciona. É exatamente o que acontece na prática, tá bom? Eu justamente me tornei professor porque eu vi que do processo que eu passei, poderia ser mais fácil, poderia ser mais gostoso, poderia funcionar um pouquinho melhor. E assim eu fui criando o meu próprio método, fui adaptando e tentando pegar o melhor de tudo que eu vi para construir algo novo, algo que faça mais sentido para as pessoas. E não só isso, porque para mim o método tradicional, para mim o método tradicional até que funcionou. Ele funcionou legal em escolas tradicionais de idiomas, né? Mas eu reparei que quase todo mundo ao meu redor não conseguiu alcançar o que eu consegui. Então não funcionava para todo mundo. E daí surgiu o Diogo professor, né? Daí surgiu o Diogo English. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque é importante que você tenha esses momentos estratégicos. É importante que você foque não só no inglês de treinar, falar e botar a mão na massa, mas também que você foque na sua motivação, no seu interesse, na sua constância e outras 1000 questões, né, estratégicas para você continuar de pé, para você continuar nessa maratona, para conseguir essa fluência, beleza? Então isso tudo é muito importante também. Pensar em inglês é possível, é um processo, você consegue chegar lá, mas não tem segredo, não tem método milagroso, é dia após dia, dando o seu melhor e mantendo constância, estudando todo dia, tá bom? Ah, mas ontem estava cansado, ontem eu não consegui, tenho filho, tenho trabalho, tenho faculdade. Acontece, gente. Você pode, de vez em quando, né, reduzir o ritmo. Você tem que ser realista. O que funciona para você? O que faz sentido, né? Ou você tem que criar uma rotina que você consiga manter no longo prazo. Porque o resultado vai vir, mas ele vai vir no longo prazo. Tá bom? Então, como que foi, bem rapidinho, para encerrar, como que foi a minha jornada? Eu fiz aulas normais em escolas por 2 horas, 3 horas semanais. Gostava, fazia a tarefa, me dedicava. Mas em um certo momento eu comecei a fazer aulas mais intensivas. Eu parei de pôr o pé na piscininha e eu fui lá e mergulhei até... Não mergulhei, vamos dizer que eu fui até a cintura, tá bom? Então, a hora que eu entrei até a cintura, eu comecei a ter muita aula, eu comecei a estudar mais, eu comecei a fazer isso que eu estou mostrando para vocês. Eu tirei a responsabilidade dos meus professores, sabe? De achar que eu ia aprender na aula. A aula é um momento muito importante, mas o que realmente vai te fazer aprender é o estudo ativo. É você ir lá e você ir atrás do conhecimento. Você estudar, você treinar, você estar ali de corpo e alma, tá bom? E foi nesse momento que eu comecei a fazer mais aulas e entrei na piscina até a cintura, que eu comecei a pensar em inglês. Sem querer, eu nem me toquei assim. Eu nem percebi, não sei se vocês já tiveram isso. O pessoal do intermediário, avançado, talvez saiba do que eu estou falando. Eu tava na aula, de repente eu reparei que minha aula era inteira em inglês. E eu não entendia tudo não, tá? Eu tinha umas horas que eu ficava meio confuso, eu ficava forçando a cabeça ali. Mas isso foi melhorando, foi melhorando. O cérebro doía, a cabeça doía, sem brincadeira. Porque, né, tava sendo criado algo novo na minha cabeça. Eu realmente estava mudando. Então eu ia no banho, eu pensava em inglês o tempo todo, não conseguia mais, sabe, pensar em português. Eu ficava formulando frases o tempo todo. E aí eu chegava em algo que eu não sabia falar, eu me adaptava, eu trocava, né? Eu falava de outro jeito e eu ia o tempo todo. Sem querer, a hora que eu fui ver, eu comecei a falar inglês. Por quê? Por causa da piscina. Tá bom? E aí no segundo momento foi quando eu morei nos Estados Unidos, mas eu já estava bem, eu já era professor antes de ir para lá, então eu já tinha um inglês legal, eu já tinha um inglês avançado. Quando eu cheguei lá, aí foi quando eu mergulhei mesmo 100%. Eu falava inglês o tempo todo, eu pensava em inglês, eu escrevia em inglês. A minha faculdade era em inglês, os meus amigos só falavam inglês. Então, assim, aí foi o contrário. O meu cérebro desligou pro português e eu comecei a ter dificuldade em falar português. Naquela época, meu inglês estava até melhor que o meu português, porque eu não utilizava. Eu comecei a esquecer palavras, eu comecei a pensar de um jeito meio estranho em português. Então, a gente realmente se adapta, tá? Esse processo acontece de verdade, ele é incrível, é uma delícia. Quando você está se vendo falando inglês, arrasando, né, gastando aquele inglesão, é uma delícia. Então, o resumo é, pensar em inglês não é só possível, é necessário.
Vai acontecer. Confia. Confia no processo, tá bom? Estuda, tenta achar esses atalhos, vai se adaptando, busca essas dicas, tanto estratégicas quanto técnicas, e confia que o processo vem. Queria que você, por favor, testasse essas coisas que eu te falei ao longo dessa semana. Se você ainda não tem seu caderninho, meu Deus do céu, você tá na Disney. Você precisa ter um caderno. Pode ser eu prefiro documento no Word, eu prefiro meus documentos online, minhas planilhas, mas se você gosta lápis e caneta na mão, tenha seu caderno, tá bom? Faça suas frases. Tudo isso que eu montei aqui só faz sentido no final se você fizer frases. Faça suas frases. Se você aprendeu hoje que handsome, né? Se essas palavras são novas para você, já aproveita agora e monta suas frasezinhas aí. Não tenho criatividade? Tudo bem, joga na internet então e pega umas frases prontas e tenta montar em cima delas. É assim que você consegue forçar a sua imersão. Você cria só a piscininha em casa, tá bom? Na verdade, algumas pessoas acham que essa história de piscina, né, é morar fora. Mas professor, eu não tenho dinheiro, essa realidade não é pra mim. Pô, você tá dizendo um negócio que não existe. Não, gente, a piscininha, entenda, ela não é um lugar, ela é a sua mente, tá bom? Você consegue, você tem que se forçar a fazer essa piscina da imersão, esse mundo do inglês ao seu redor. E a aula de hoje é justamente para isso. Para criar esse mundo, esse universo na sua cabeça. Claro que se você tiver a chance de ir para um outro país, ótimo. Aí sim é uma piscinona, né? Uma piscina olímpica, um lago. Mas até lá, você vai ter que continuar fazendo isso. Inclusive é um tema para uma live que vai ter muito em breve, mas tem pessoas que moram fora que não aprendem tanto quanto pessoas que estudam aqui no Brasil, tá bom? Então, essa imersão tem que acontecer ao seu redor, mas dentro de você também. Se você puder as duas, ótimo. Se você não puder morar em outro país ou criar essa imersão ao seu redor, você consegue criar aqui, tá bom? Em qualquer lugar que você estiver, infelizmente, não tem milagre. Para aprender o idioma, você vai ter que estudar, treinar e focar para aprender de verdade. Beleza? Espero que você tenha curtido. Deixa aqui seu comentário, por favor. Pode ser um comentário sincero, tá? De verdade. Eu gosto muito disso. Gosto de ouvir crítica, gosto de ouvir sugestão, gosto que as pessoas participem. Me mostra se eu estou no caminho certo ou não, beleza? Então, por favor, me manda uma mensagem, comenta aqui, segue no Instagram, segue no YouTube, deixa sua dica, deixa seu palpite. Isso ajuda muito aí criando algo mais interessante e que ajude mais, beleza? Thank you so much again. I hope you enjoyed this class. I hope you had a good time. Take care and see you next time.